Bem-vindos ao The Deep Dive. Hoje a gente vai se aprofundar no mundo da fé, da dúvida e como o testemunho entra em tudo isso. A gente tem um material incrível para esse episódio, explorando figuras bíblicas tipo Tomé e Abraão, para entender como eles lidavam com a crença. E o legal é que esses relatos não são só histórias antigas, né? Isso aí. Eles mostram algo bem humano, real, sabe? Algo com que a gente se identifica. Total. E a gente vai, além dessas figuras, vamos ver como as experiências que a gente compartilha, as histórias influenciam como a gente constrói e mantém a fé, principalmente quando rola dúvida. É verdade. E já que a gente falou em dúvida, vamos começar com a história de Tomé, o incrédulo, né? O Tomé. Muita gente pega no pé dele, mas a luta dele é super compreensível. Sim. Para quem não lembra, um resuminho. Jesus ressuscita, aparece para os discípulos, mas Tomé não está lá. Aí quando conta para ele, ele fala, não acredito, só se eu vir as marcas. A necessidade de prova. É a gente, né? Yeah. Queremos evidências, ainda mais para algo tão extraordinário. Isso me faz pensar. Quem nunca, né? Quem nunca precisou ver para crer? O que te chama a atenção na história do Tomé? Para mim, é aquele momento quando Jesus aparece para ele e fala, toca nas minhas feridas. E a resposta do Tomé, meu Senhor e meu Deus. É como se a dúvida sumisse na hora. É forte, né? Mas aí Jesus fala algo que faz a gente pensar. Você creu porque viu. Felizes os que creem sem ter visto. É quase um desafio, né? Total. É a essência da fé, confiar, mesmo sem todas as respostas, sem provas físicas. E essa fala nos leva para Abraão, né? O pai da fé. Que contraste com Tomé. Não, Abraão é a fé inabalável, né? Acreditava nas promessas de Deus mesmo quando pareciam impossíveis. Deixar sua terra só pela palavra de Deus, acreditar que seria pai já velho. E fé. E a fé dele não era parada, né? Não. Ele não só acreditava, ele agia. E essa ação deixava a fé mais forte. Um ciclo, sabe? A fé leva a ação que leva a fé mais forte. Exatamente. E isso me lembra da força do testemunho. Não só a história de um, mas a força do conjunto das experiências compartilhadas. Sim. Imagina ser cheio de dúvidas e de repente ouvir várias pessoas contando como a fé ajudou elas, sabe? Superando obstáculos, encontrando paz no caos. Um monte de gente falando, olha, essa coisa de fé real funciona, e pode funcionar para você também. Isso. Criar comunidade, né? Que dá um tipo diferente de evidência, uma experiência real. E torna a crença mais palpável. Não é só texto antigo, doutrina. Você vê a fé funcionando na vida de pessoas que você pode até conhecer. Mas não é só a história do grupo, né? Nossas fontes também falam da força do testemunho pessoal. Com certeza. Cada um tem sua história, sua jornada, né? Sim. E essa história importa. Ela pode impactar os outros de um jeito que você nem imagina. É verdade. Pensa bem. Teve alguma experiência que te fez ter mais fé, que mudou sua visão, que te fez pensar, caramba, tem algo maior rolando aqui? Pode ter sido uma coisa boa que aconteceu do nada, uma oração respondida de um jeito que você nem esperava, ou até uma paz no meio do caos. E quando a gente compartilha isso, não só fortalece nossa fé, como inspira quem está em dúvida. Tipo dizer, eu passei por isso, eu entendo, olha o que me ajudou. É como se o testemunho virasse um antídoto para a dúvida. E nossas fontes falam bastante disso. Elas dizem que ouvir histórias de superação, de milagres, de força na fé, isso conforta muito. Tipo, você não tá sozinho. Ouvir como os outros lidaram com a dúvida dá até coragem pra gente, né? E a gente vê que a dúvida é normal, faz parte, não é sinal de fraqueza. Exatamente. É humano duvidar. E às vezes, sabe, a dúvida leva a uma fé mais profunda, mais real. Sabe que, falando em testemunho pessoal, lembrei de uma coisa. A dúvida em si, ela pode ser o que impulsiona a gente na fé. Que interessante. A gente costuma ver a dúvida como inimiga da fé, né? Algo pra evitar, e se não for? E se esses momentos de questionamento, de luta com o que a gente acredita, nos levarem a entender melhor, de forma mais verdadeira, o que a gente considera verdade. Faz sentido. Nosso material fala disso, da dúvida como um trampolim para nossa busca espiritual. Ela nos leva a procurar respostas, a ir mais fundo na nossa fé, a conversar com quem pensa diferente. Então não é calar a dúvida, mas usá-la, né? Como um combustível para crescer, para descobrir. É isso aí. Lembra do Tomé? A dúvida dele levou ele a um encontro incrível com Jesus. E no fim, a fé dele foi mais forte. Ele virou um grande pregador. Verdade. A dúvida, de certa forma, abriu o caminho para uma convicção mais forte. É um lembrete que é normal questionar, lutar com o que a gente acredita e buscar entender. E aí entra a importância da comunidade, né? Para lidar com a dúvida. Sim. Ter um lugar seguro para falar abertamente, para fazer perguntas difíceis, ter apoio de quem já passou por isso. É como um grupo, sabe? É. Que te ajuda a lidar com as dúvidas, a ver as coisas de outros ângulos e te guia de volta para um lugar de paz e entendimento. E o nosso material também falou do testemunho em grupo,
como ele combate a dúvida. Sem dúvida. Quando você ouve como outros superaram desafios, viveram milagres ou encontraram força na fé, nossa, é muito inspirador. É como a coleção de provas do poder da fé, mostrando que ela faz diferença na vida das pessoas. E não são só as histórias extraordinárias, né? É ouvir como as pessoas encontraram paz no sofrimento, como a fé deu força para lidar com os problemas do dia a dia. Essas histórias que a gente se identifica, esses momentos de fé no dia a dia que impactam mais, né? Com certeza. Elas mostram que a fé não é só grandes eventos, mas aquela força interior, o propósito que nos guia nos altos e baixos da vida. E essa conversa sobre dúvida e testemunho me faz pensar em como é importante estar aberto a diferentes pontos de vista. É verdade. Nossas fontes falam que conhecer outras ideias pode até fortalecer a nossa fé, não é ter medo de quem pensa diferente, de outras interpretações. Acolher a riqueza da fé, entender que tem vários jeitos de entender e viver o divino. E quem sabe, a gente até entende melhor o que a gente acredita quando a gente se abre para essas outras visões. É tipo ferro, fia ferro, É. né? Conversar com quem pensa diferente, com respeito, desafia o que a gente acha que sabe, amplia nosso entendimento, nos ajuda a ter uma visão mais completa. Exatamente. É ter humildade para reconhecer que não sabemos tudo e aprender com quem vê as coisas de outro jeito. E por falar em ver as coisas de outro jeito, nosso material fala que às vezes os testemunhos mais fortes vêm de quem a gente menos espera. Verdade. Aquela pessoa que não era religiosa, que até duvidava, e de repente compartilha uma experiência que mudou tudo para ela. Essas conversões inesperadas, esses momentos, uau, vindos de quem a gente não imaginava, são muito impactantes. A fé pode tocar qualquer um, a qualquer hora, de jeitos que a gente nem imagina. É estar aberto a esses momentos, esses sinais do divino, onde quer que eles apareçam. E cada um tem sua jornada, né? No seu tempo. Não tem receita pronta e a gente precisa aceitar isso. Com certeza. E aí a gente volta para a ideia central. A fé é uma jornada, não um destino. É sobre as perguntas, as dúvidas, os desafios. E encontrar força e significado nas histórias dos outros, nas nossas próprias histórias. É entender que a dúvida e a fé não se excluem. Elas podem existir juntas e até se completar, nos levando a uma compreensão mais profunda e verdadeira do que a gente acredita. E antes de a gente ir para o nosso último bloco, eu queria te deixar com essa pergunta. Qual foi o papel da dúvida na sua jornada de fé? Ela te atrapalhou ou te ajudou a crescer? Boa pergunta. É algo para a gente refletir nessa última parte do nosso Deep Dive. Durante essa conversa sobre fé, dúvida e testemunho, a gente viu como tudo isso se conecta. E para finalizar, eu queria pensar sobre uma coisa que me deixou intrigada. Qual o objetivo, no fim das contas, da gente compartilhar nossas jornadas de fé, principalmente os momentos de dúvida, de luta? É uma pergunta profunda. E o nosso material fala disso de um jeito bem interessante. Ele diz que compartilhar o nosso testemunho não é só fortalecer a nossa fé ou inspirar os outros. É algo maior. É como participar de uma grande história, uma história da fé que a humanidade vem construindo há muito tempo. Exatamente. Cada história, por menor que seja, é como um fiozinho que ajuda a formar algo muito maior. E quando a gente compartilha essas histórias, principalmente as de dúvida, de superação, a gente dá esperança para quem está passando pelo mesmo. É tipo dizer, olha, eu passei por isso, eu tive essas mesmas dúvidas, esses desafios e consegui superar. Você também consegue. É isso. E aí a gente se conecta, sabe? A gente lembra que não está sozinho nessa jornada. Sabe, me faz lembrar daqueles momentos em que você ouve uma história que te toca de um jeito tão forte, que parece que a pessoa está falando da sua vida. É como se você se visse naquela história, como se alguém te entendesse de verdade. E isso é muito forte, principalmente para quem está se sentindo sozinho, perdido nas suas dúvidas. É ser visto, compreendido. Saber que alguém entende que já passou por isso. É algo que cura, que fortalece. Sim. E o nosso material vai além, ele diz que quando a gente compartilha, não só estamos apoiando os outros, mas também mostrando que a fé tem poder. É como se a gente colocasse uma pecinha num quebra-cabeça, ajudando a mostrar como a fé muda vidas, como ela supera obstáculos, como traz esperança e significado para o mundo. E esse quebra-cabeça, essa história da fé, é um antídoto contra o pessimismo, contra a dúvida que a gente vê tanto hoje em dia. Uma resposta, né? Uma prova de que a fé inspira, transforma, mesmo com tudo que a gente enfrenta. E a gente lembra que ter fé não é só acreditar no que não vemos, mas viver essa fé, fazer ela acontecer no mundo. É colocar a fé em prática na nossa vida, na comunidade, no mundo. Se esperança, compaixão, mudança. E no fim, é entender que as nossas histórias de fé, com tudo que elas têm de complicado, não são só nossas. Elas fazem parte de algo muito maior, que já existe há muito tempo. Essa história da fé continuou com cada nova geração, com cada história que a gente compartilha, com cada ato de coragem, de compaixão, que vem da crença em algo maior que nós mesmos. É isso.
E para a gente encerrar esse deep dive sobre fé, dúvida e testemunho, fica a reflexão. Qual vai ser a sua parte nessa história? Como você vai usar a sua experiência, os seus momentos de dúvida e de vitória para inspirar, para dar apoio, para fazer a diferença no mundo? Que pergunta, né? Espero que essa pergunta fique com você. Valeu por mergulhar com a gente nesse deep dive. Até a próxima. Continue explorando, continue questionando e continue compartilhando a sua história.